Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da família, né? Em casos. A gente ainda vai abordar hoje de uma forma meio geral, tá? Mas qual o papel da família nesse contexto? Como que a família pode ajudar? Como que a família pode identificar? Uhum. No caso da depressão e da ansiedade, né? Sim, sim. Certo. Na verdade, no caso da ansiedade, uma coisa que a família pode ajudar a fazer é talvez criar uma rotina para aquela pessoa que já é extremamente ansiosa. A pessoa ansiosa, ela não lida bem com mudanças bruscas. Então, se em casa já tem uma rotina certinha, se ele consegue seguir isso, ele já fica mais tranquilo, Então, entendeu? Já ajuda bastante. no caso de uma pessoa que é naturalmente ansiosa, isso a gente ainda nem dizendo que ela tem um transtorno de ansiedade, a família Uhum. já pode atuar ajudando, criando uma rotina para que essa pessoa sempre esteja apta a isso, certo? Sim, inclusive, principalmente com as crianças, né? Os pais que percebem que a criança é muito agitada, que ela fica nervosa facilmente, com a rotina, né? Criando essa rotina, eles ficam mais seguros do que eles podem fazer ou não. Diminui bastante o nível de ansiedade. Isso com a pessoa adulta também. Quanto mais ela tiver, assim, um certo controle da rotina, ele fica mais tranquilo, porque sabe que naquele momento ele vai ter o ponto de equilíbrio dele, entendeu? E no caso de uma pessoa que já está sofrendo dos problemas, né, de seja ele um transtorno de ansiedade ou mesmo uma depressão, mas ainda não está em tratamento porque às vezes a própria pessoa ainda não pediu ajuda, né? A gente sabe que há uma dificuldade muito grande da pessoa pedir ajuda nesse processo. E como que a família deve se comportar nesse caso? No caso da depressão, o principal e o mais difícil é ouvir sem julgar, entendeu? Então, às vezes a pessoa da família quer ouvir, mas quer dar opinião. Você tem que fazer isso, você tem que levantar, você tem que fazer tal coisa. Não é bem assim que funciona. Então, de início, o principal papel é ouvir sem julgar, né? Tentar entender o que aquela pessoa está passando, está vivendo, e aos poucos, né? E a partir do que ela te fala, você ir tentando direcioná-la para uma ajuda, para um profissional. Bom, corrija se eu estiver errada, mas eu penso o seguinte, que se a pessoa, quando você identifica que a pessoa está precisando de ajuda, eu acho que no processo de levá-la à ajuda, não é correto que você force a pessoa a ir a um profissional, né? Você precisa conversar, você precisa dialogar e tentar mostrar para a pessoa que ela precisa de uma outra ajuda, que ela está ali disponível para ajudar, mas que precisa de uma ajuda profissional, mas não pode ser forçado, né? Um tratamento ele não acontece de forma concreta se ele for forçado. E isso seria o ideal, mas tem casos gravíssimos que não ocorrem desse jeito, né? Exemplo, quando a pessoa tenta o suicídio. Então, é uma situação máxima ali. Ela não quis conversar com ninguém, não quis pedir ajuda, só encontrou aquela forma. Então, assim, por isso que eu falo, a depressão, quando a pessoa já está bem ali isolada, já está bem caída, às vezes é necessário procurar ajuda à força, eu acredito eu, Eu acho para não que chegar no limite, entendeu? eu acho que a grande dificuldade também é porque quando uma outra pessoa percebe, por mais atenta e presente que ela seja na vida, vamos falar um pouquinho aqui da questão do jovem, da criança, né? Que são um pouco mais dependentes da família como um todo. Então, assim, quando percebe-se que ele está precisando de ajuda, que alguma coisa não está certa, porque a gente sabe que às vezes gera o preconceito da própria pessoa assim, não, mas imagina, não faz nada da vida, por que vai estar por que você Uhum. não quer sair daí? Por que você não levanta? Vai brincar, vai não sei o quê. Eu acho que é um pouquinho isso que você falou, de ouvir sem julgar, né? É tentar. O que está acontecendo? Por que, que você não quer fazer isso? Mas você sempre gostou. Por que, que você não quer? Ah, porque Exato, eu não. tentar ouvir, Tentar mudar o entender. diálogo, né? Exato, porque geralmente é isso mesmo. Inclusive, por isso que demorou tanto para citar
depressão ou transtorno de ansiedade em criança, porque não tinha por que uma criança ter depressão. Por que, que uma criança tem depressão? Ela não faz nada, não tem compromisso com nada, por que, que ela está depressiva? Eu acredito Entendeu? que um dos maiores erros que os pais ou os responsáveis cometam, e assim, não é um julgamento, não é que a pessoa cometa esse erro conscientemente, mas é um dos maiores erros é dizer por quê. Por que que você está com depressão? E Depressão aquela né? afirmativa, né? Você está fazendo isso para chamar atenção, não tem nada, é para chamar atenção. Que seja para chamar atenção. Se ela está fazendo isso para chamar atenção, é porque está faltando alguma coisa. Então, leva para descobrir o que falta. Entendeu? Acho que nesse ponto, então, o papel da família seria também se abrir ao tratamento, porque por mais que o tratado seja a criança ou o adolescente, a família precisa e deve estar envolvida, porque às vezes o gatilho não é a criança, né? O gatilho vem de outras questões. E é justamente esse porquê que eles buscam, talvez o porquê não esteja na criança, né? Até porque, me corrija se estiver errado, mas não tem como dizer que tem um porquê, né? A depressão é uma doença que não tem um porquê, ela não tem uma causa específica, como um resfriado, que se você tomar água gelada, tomar chuva e não sei o que, etc., você vai ficar doente. Então, a depressão, ela não tem um porquê, ela não escolhe pessoa, idade, nem classe social. Exato. Então, acho que isso é um mito importante que as pessoas precisam quebrar, um paradigma que a sociedade precisa desmistificar, de que a pessoa não tem motivos para estar naquela situação. Acho que entraria um pouquinho de empatia nesse ponto, né? Não, a empatia, na verdade, não é um pouco, é tudo. Porque se a pessoa não conseguir se colocar no lugar da outra, ela nunca vai conseguir ajudar a pessoa com depressão. Entendeu? E nesse processo, o papel da família é fundamental. Exato. Porque como que a pessoa vai seguir um tratamento se ela sabe que a família não acredita que ela tem tal doença ou que está sendo julgada o tempo todo? Eu acho que a família, no caso de criança e adolescente, que eu acho que assim, hoje a estatística nos mostra isso, há estudos que comprovam que o aumento de casos de crianças e adolescentes na faixa de 13 a 25 anos que estão tendo mais chances de depressão. O Brasil, por exemplo, hoje é o segundo maior país com casos de ansiosos. Então, assim, esse número vem aumentando e vem crescendo. O papel da família, ele é muito importante nesse processo, de olhar com um pouquinho mais de atenção, né, para situações e para os sinais que as crianças demonstram, né? Eu observo isso com pessoas próximas. São pequenos sinais, são gatilhos que estão sendo revelados e que a pessoa tá encarando como tá querendo chamar atenção, tá postando tal coisa na internet porque quer chamar atenção, mas se ela quer chamar atenção, ela quer chamar atenção por quê? Exato, é esse ponto que a gente estava falando. Independente se seja para chamar atenção ou não, procura saber o que é, o que tá faltando ali para aquela criança estar desse jeito. E é aquilo que a gente conversou mais anteriormente. A pessoa cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma experiência de vida. Então, aquela criança que sofreu um bullying, por exemplo, ela pode levar revidando o bullying, levando na brincadeira, ou ela pode se abstrair e viver aquilo eternamente. Ficar com vergonha, não querer mais ir para a escola. Então, né, não tem como a gente saber o nível de insegurança de cada um. A gente poderia encarar como... Eu vou citar alguns exemplos aqui de situações que eu já vi acontecer com outras pessoas, e é uma questão de leitura, como que a gente poderia estar lendo esses sinais, né? Vamos supor aí uma criança, uma pré-adolescente, que esteja, de repente, ela não se socializa tanto,
ela já não tem tantos amigos. Tudo bem que isso pode ser só da personalidade dela, mas ela já não tem tantos amigos, ela prefere mais ficar sozinha até quando ela tá em casa. E aí, quando ela tá postando coisas, ela tá sempre postando uma frase triste, ela tá postando uma imagem onde a animação, o desenho mostra a pessoa triste, a pessoa querendo ficar sozinha, a pessoa com uma corda no pescoço. Isso poderiam ser sinais ou não? Não, com certeza. Todas as pessoas que não conseguem se expor socialmente atualmente, elas se expõem na internet. Então, o que aquela adolescente, aquela criança está aguardando dentro de si para expor desse jeito na internet? Entendeu? Como a gente conversou, que seja para chamar atenção, mas e se for para pedir um pedido de ajuda? Às vezes é um pedido silencioso, Entendeu? né? Exatamente. É a forma que ela encontrou de ver se ela é notada. E aí, quando ela quer ser notada, mas não no sentido pejorativo de chamar atenção por birra, por manha ou porque quer atenção, mas ela quer ser notada porque alguma coisa não tá legal com ela. E aí talvez ela não saiba dizer porque ela não sabe o que tá acontecendo, né? Ou na verdade ela nem não sabe como pedir, como falar. Entendeu? Ah, mãe, tô me sentindo assim, assim, assado. Ela Na verdade, não consegue. é errado dizer que pode ser um pedido inconsciente, um pedido de ajuda inconsciente. Não é planejado. Ah, vou postar isso porque minha mãe vai ver e vai vir conversar comigo. Não. É a forma que ela tem de colocar para fora aquilo que está gritando dentro dela. Sim, ai, me identifiquei, vou postar. Entendeu? Porque eu acho que se fosse uma situação esporádica, né? Esporadicamente, eu gostei de determinada imagem ou determinada frase, compartilhei, gostei, gente. Fez sentido para mim naquele momento. Mas a partir do momento que aquilo se torna uma rotina, que estou sempre postando frases, mensagens, imagens daquele mesmo contexto e segmento, é um sinal de alerta. Sim, e principalmente, como você falou, as que sugestionam suicídio. Isso é um ponto gritante. Quem perceber, quem vê que está sendo muito rotineiro ou que postou ali qualquer coisa, é importante tentar se aproximar, conversar e entender o porquê daquilo, o que estava sentindo quando postou aquilo, porque, né, a gente não pode deixar passar esses sinais, ainda mais tratando de crianças e adolescentes. Sobre essa questão do suicídio, né? Necessariamente, a pessoa que chega ao ponto de se cortar uma vez, ela tá buscando suicídio ou não? A automutilação tá? A automutilação. Geralmente não. A automutilação, ela tem nome, né? Se chama síndrome de Cushing. Essa síndrome, a pessoa busca o alívio da dor ou o alívio dos pensamentos acelerados, não necessariamente a perda da vida, mas é um risco, porque o que acontece? Às vezes ela erra o corte, ela corta profundo demais, entendeu? Então, dependendo dos locais onde essa pessoa faz esses cortes. Então, geralmente, nem sempre está ligado ao suicídio, pode ser simplesmente buscando ela está tentando aliviar uma dor emocional com uma dor física. Exato. Para parar aquela enxurrada de pensamento, de sentimentos, ela pega e se corta. E essa síndrome está relacionada diretamente à depressão ou ansiedade ou é uma outra coisa? A síndrome, ela acredito que ela esteja bem ali no limite entre ansiedade e depressão, porque é um sofrimento psíquico que é tão insuportável que a pessoa se corta, entendeu? Então, acho que ela anda um pouco mais dentro da ansiedade, talvez, mas ela é complicado dizer. É claro que é óbvio, cada caso é um caso, né? Tudo que a gente está conversando aqui, as pessoas que estão acompanhando precisam entender que não é uma regra, que são situações, são hipóteses que nós estamos levantando aqui como forma de alerta mesmo, né? Não é uma regra. Exato.
Mas, Eu na minha tenho. visão, olha para você como que a gente, né, é bom a gente estar sempre conversando com um profissional mesmo, porque para mim estaria muito mais dentro da depressão. Mas aí é aquilo, Uhum, depende muito da situação e do caso, né? De qualquer forma, é um grito sim, de alerta, né? Porque não é normal a pessoa se exato. automutilar. Sim, não, de jeito nenhum. Mas assim, geralmente as pessoas que se cortam, elas têm, né, um sofrimento ali já que elas não conseguem expor, não conseguem se livrar, mas elas seguem a vida normalmente, entendeu? Só que eu acho que Saem. acabam sendo dois sofrimentos, né? Três, né? Porque é o sofrimento da alma, é a dor interna, que ela não sabe de onde vem, e ela externa para a Uhum, dor física, mas depois vem a dor psíquica da vergonha. É onde ela começa a a querer culpa, esconder a culpa. Por que que eu fiz isso? Eu não exato. podia ter feito isso, né? Ou eu sou fraco, que eu sei que é uma coisa errada, eu fui fraco, eu fiz isso. E sabe os riscos que corre também, né? Como eu te falei, nem sempre quem se corta para aliviar o estresse quer atingir a morte. Mas sabe que Aí por pode isso que vem acontecer. o medo e a culpa. Exatamente.